Muito bem, rapaziada querida do Mundo História, estamos aí mais uma vez com vocês, Mundo História, Mundo Edu. Hoje o nosso assunto é Renascimento, moçada. Vamos lá, vamos estudando, vamos firmes e fortes. Fui! Gente, nós estamos falando hoje sobre essa transição aí do feudalismo ainda para o capitalismo, o início da Idade Moderna, e nós começamos hoje falando sobre a transição do pensamento, a transição das mentalidades, das artes e das ciências que estão no renascimento artístico, científico e cultural do século XIV, XV e XVI. Estamos nós basicamente falando, moçada, de uma retomada, de um renascimento, de um resgate da cultura greco-romana. Por isso a gente também pode chamar o renascimento de o classicismo, o resgate da cultura clássica. Porque os caras da época do Renascimento, os pensadores renascentistas, eles não estão satisfeitos com a cultura do momento em que eles vivem. Por isso, o Renascimento também é, rapaziada, uma crítica ao pensamento católico medieval que perdurava dentro da Europa e nesse período transitório entre a Idade Média e a Idade Moderna. E é aí, moçada, que é fruto, por exemplo, dessa crítica ao pensamento católico, ao mesmo tempo em que tu ainda vive numa Europa católica, o Renascimento, que apresenta obras de arte como esta, por exemplo, do Davi de Michelangelo. Olha isso daqui, é absurdo, um homem pelado! Vou cancelar a minha assinatura do Mundo Edu. Rapaziada, a obra Davi de Michelangelo, ela é bastante sintomática do que é o Renascimento, porque assim, é uma obra de arte que valoriza o nu, valoriza o corpo, assim como faziam os gregos e faziam os romanos em suas esculturas. Porém, ao mesmo tempo, ela é fruto da Idade Média ou da mentalidade medieval. Davi é um personagem bíblico lá do Antigo Testamento. Então, moçada, por mais que o Renascimento ele queira acabar com o pensamento católico medieval, ele vai conseguir, na verdade, sobrepor ideias do mundo clássico às ideias do mundo em que estava se vivendo na época, que era um mundo de mentalidade cristã ainda muito forte. Por isso que nós vamos observar nas principais obras artísticas do Renascimento grande influência medieval. Olha aqui, Michelangelo pinta o teto da Capela Sistina e faz esta obra aqui, a criação do homem. É uma obra religiosa, é Deus criando Adão. Michelangelo fez também a Pietà, né? É uma escultura fantástica, moçada, uma escultura muito bacana. Mas o que é a Pietà? Maria assegurando Jesus desfalecido em seu colo, uma obra religiosa. Pega aqui Leonardo da Vinci, a Última Ceia, Jesus e seus apóstolos. Moçada, o Renascimento ele não consegue ser algo puro, mas ele na verdade está tentando fazer esse resgate de uma cultura que valorizava o ser humano em detrimento da religião. E esse processo de transformação cultural, ele tem berço na Itália, tá, rapaziada? A gente sabe que ele vai se espalhar pela Europa, não de forma homogênea, não de forma igual, vai variar de país para país, mas o epicentro do Renascimento é a Península Itálica. Capiche? Por que a Itália? Porque na verdade, gente, a Itália é uma área de grande comércio da Baixa Idade Média. E uma área de grande comércio acaba mantendo mais contato com outras populações, outros locais, como por exemplo, contato com os muçulmanos. Moçada, a gente tem uma visão, de certa forma, estereotipada dos muçulmanos. Se vê muita questão da religiosidade e de até algum fanatismo religioso por conta de uma minoria que são fanáticos religiosos hoje em dia. Mas, moçada, dentro do final da Idade Média, os muçulmanos, eles tinham muito mais liberdade de pensamento e de expressão do que os católicos da Europa Ocidental. Por exemplo, na Europa Ocidental não era de livre leitura os filósofos da Grécia Antiga. Entre os árabes muçulmanos era. E quando esses árabes muçulmanos começam a fazer contato comercial com os italianos, eles acabam influenciando o pensamento da Itália. Afora isso, moçada,
A rica camada de comerciantes que vai aparecer na Itália, ela quer se desvencilhar do pensamento religioso. E muitos desses comerciantes, até como forma de ostentação, até como forma de agregar valor à sua condição, eles patrocinavam artistas. Na época, moçada, se valorizava o belo. Mas eu não gosto de falar disso. Eu não tento não lembrar. É então que aparece a camada dos mecenas. Mecenas são os patrocinadores de artistas. E a própria igreja, sob certa maneira, entrou nessa jogada porque o Papa vai financiar o Michelangelo e outros pintores para embelezar a Capela Sistina e outras capelas dentro do Vaticano. Fora a condição comercial da Itália, moçada, nós também temos um detalhe. Muitos sábios bizantinos fugiram para a Itália em 1453, quando caiu Constantinopla. E o Império Bizantino ainda preservava muito da tradição greco-romana, da cultura de Grécia e de Roma e das artes de Grécia e de Roma. Além disso, já que estamos falando de um resgate da cultura greco-romana, por que a Itália? A Itália não havia sido também a sede do antigo Império Romano. Muitas coisas estavam ainda preservadas no sentido da arquitetura e da escultura dentro da Itália. E como eu falei para vocês, moçada, da Itália o Renascimento começa a se espalhar pela Europa e a gente tem uma série de pensadores, de artistas, de cientistas que acabam caracterizando o movimento do Renascimento. Eu posso falar para vocês, moçada, que o Renascimento ele tem algumas características básicas, mas cada característica dessas que a gente vai colocar a partir de agora, ela tem um equivalente medieval. O Renascimento ele está enfrentando algo medieval, ele está fazendo um embate ao pensamento medieval. E aí, moçada, nós começamos a caracterizar o Renascimento e a gente vai estar vendo coisas que se opõem a outras coisas, como por exemplo, o humanismo. Muitas vezes a gente nem fala em renascentistas, a gente vai ouvir falar em humanistas do século XV e XVI. A gente está falando dos caras que defendem uma filosofia humanista. E a filosofia do Renascimento, rapaziada, chama-se humanista porque ela está fazendo uma valorização do ser humano, está fazendo uma valorização das coisas humanas, dos sentimentos e necessidades humanas. E está criticando a escolástica, a filosofia medieval de São Tomás de Aquino, que procurava misturar o pensamento de Aristóteles com o pensamento religioso. Os renascentistas eles não querem saber de pensamento religioso, eles não querem saber de explicar o mundo pela religião, por isso desenvolvem a filosofia humanista. O Renascimento também é caracterizado pela razão, pelo racionalismo. E moçada, a ideia é de explicar o mundo pela razão e não mais pela revelação. Na Idade Média se valorizava a revelação. Bussunda, o grupo de pagode e revelação? Não, mal. Se valorizava a ideia, moçada, de que Deus te revela as coisas, que você não precisa da ciência, que você não precisa da pesquisa, porque Deus vai revelar aos seus escolhidos as verdades da humanidade. Além, moçada, do racionalismo, o Renascimento se baseia no empirismo, na demonstração prática, na experiência, na experimentação, que também o empirismo ele vem a ser crítico da revelação. Bussunda, agora o grupo de pagode é revelação. Gente, de novo a revelação que Deus te manda as verdades, né? O empirismo é a demonstração prática, não a espera de uma revelação de Deus, de um milagre do conhecimento. Este homem renascentista, esse homem do século XV e XVI, ele está procurando entender o mundo através da razão e através de si próprio. E aí, rapaziada, o antropocentrismo, a ideia é que o homem é o centro, em detrimento do teocentrismo, que era a ideia de que Deus e a religião eram o centro de tudo. E veja bem, moçada, não estou falando para você que esses homens são ateus. A gente estava vendo as próprias obras de arte do Renascimento antes, tem muito a ver com religião, mas o antropocentrismo quer dizer que nós homens, nós humanos, nós tentamos explicar a humanidade pela humanidade e não pela religião. E aí, rapaziada, as ideias racionais e antropocêntricas, elas acabam trazendo a ideia de individualismo contra uma ideia anterior de coletivismo cristão.
Nós somos indivíduos capazes de tomarmos decisões por nós mesmos. Nós não somos, na verdade, parte de um coletivo, como se defendia na Idade Média. As próprias formas de linguagem usadas pela igreja medieval, elas demonstram a ideia de um coletivo. A igreja é a pastora, nós somos as ovelhas. Ovelhas agem em bando e pensam todas iguais. Tem aquela ainda, Jesus é o jardineiro. E as árvores somos nós. Na concepção renascentista, gente, o homem é um indivíduo, inclusive dotado por Deus de capacidade de livre-arbítrio, de capacidade de compreensão do mundo, sem precisar de uma instituição que oriente esse homem, que era a Igreja Católica. Moçada, nós podemos observar, inclusive, algum reflexo do individualismo do Renascimento aparecendo depois da Reforma. Lutero, afinal de contas, não vai pregar uma espécie de individualismo quando ele for defender a livre interpretação da Bíblia? O Renascimento, moçada, ele também veio a valorizar o naturalismo. O som do naturalismo, que é aquele negócio de andar pelado no meio do mato, né? Pelo amor de Deus, quem convidou essa criatura aqui? O naturalismo, a ideia de que o homem está integrado com a natureza, que o homem faz parte da natureza, que o homem vive dentro da natureza. Porque dentro do período medieval se defendia que o homem estava acima da natureza. Chegou a se criar alguma espécie de hierarquia entre o homem e a natureza, onde existia o homem, os animais, as plantas e as pedras. O homem tem alma, tem vida e tem movimento. Os animais têm vida e têm movimento, mas não têm alma. As plantas têm apenas vida, nem movimento, nem alma. E as pedras, coitada das pedras. Porém, agora dentro da cultura renascentista, o homem não está acima nem abaixo. O homem é parte integrante da natureza. Afinal de contas, o homem come alface, come tomate, toma água, anda a cavalo, brinca na terra, trabalha na terra. O homem é parte da natureza, o naturalismo. O naturalismo, moçada, pode ser inclusive observado dentro da própria pintura renascentista, que começa a valorizar a natureza. A pintura medieval não valorizava a natureza em suas concepções. Se valoriza também dentro da cultura renascentista o hedonismo. Moçada, o hedonismo, que muita gente não sabe o que significa, que é uma palavra mais complicada, mas fica fácil. Hedonismo é o contrário de ascetismo. E ascetismo, para quem não sabe, é o contrário de hedonismo. Tá bom, rapaziada? Olha só. O hedonismo é a valorização da vida material. O ascetismo é o desprezo da vida material. Tu tá ligado que no período medieval existiam aqueles monges flagelantes que faziam voto de miséria, que viviam a vida comendo pão velho, tomando água suja, ficavam com o chicotezinho se chibatando e se batendo e se maltratando? Aquilo era o ascetismo, o desprezo à vida material. O corpo é a prisão da alma. A alma é que é de Deus. O corpo é do diabo. Tu não pode dar alimentação para as coisas do diabo, que é o corpo. Tu tem que dar alimentação para a alma. Só que, rapaziada, aqui dentro do Renascimento, nós estávamos falando, está acontecendo a prosperidade econômica da burguesia, o comércio está se desenvolvendo, riqueza está aparecendo, as pessoas não querem menosprezar o corpo, e aí que vem o hedonismo, as pessoas querem aproveitar a vida material nesse contexto. E por fim, nessa caracterização geral aqui que a gente está fazendo, moçada,
O heliocentrismo, ele não chega a ser uma característica do Renascimento, mas sim uma grande descoberta do Renascimento, mas muitas questões de vestibular, elas vão colocar para vocês assim, características do Renascimento, e aí vão colocar lá na letra A, antropocentrismo, hedonismo, heliocentrismo, tá? Eles colocam muitas questões assim. E o heliocentrismo, defendido aí por Copérnico e depois Galileu, quebra com a concepção geocêntrica de mundo. O Sol, o hélio, está no centro do sistema solar, no centro do mundo, e a Terra é um planeta que gira ao redor do Sol. Na teoria geocêntrica, acreditava-se que a Terra estava estagnada no centro de um universo imóvel e o Sol e a Lua e as estrelas é que giravam ao redor da Terra. A Terra estava no centro, pois ela também era onde vivia a criatura perfeita de Deus, o ser humano. Observe, moçada, a importância do heliocentrismo. Ele tirou a criatura mais perfeita de Deus do centro do universo. Mas, rapaziada, isso que estamos falando são características gerais do Renascimento, tá? A gente começa a observar que ele se manifesta, ou essas características se manifestam aí, em diversos aspectos. Nós vamos, por uma questão de vestibular, dividir o Renascimento em compartimentos: o artístico, o cultural e o científico. No Renascimento artístico, moçada, nós temos como destaques Michelangelo, Leonardo, Donatello e Rafael, as tartarugas ninja. Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go! Go, 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 go! Lyrics. Na verdade, moçada, o desenho animado das tartarugas ninja tem um nome, as quatro tartarugas, em homenagem a quatro grandes expoentes do Renascimento italiano, que a gente consegue, através deles, mais ou menos que dar uma delineada no que é o Renascimento artístico. O Renascimento artístico é marcado pelas cores. Moçada, as obras dos artistas aqui são marcadas, em comparação com a Idade Média, pela grande gama de colorido, principalmente porque os artistas produziam suas próprias tintas. As obras do Renascimento, moçada, elas são marcadas também pelo equilíbrio, seja pelo equilíbrio de cores ou equilíbrio de formas geométricas, muito bem expressas nas pinturas do mestre Rafael. Veja esta aqui, moçada, uma das tantas Madonas criadas pelo Rafael, e você pode ver ali, que ele procura distribuir entre esquerda e direita as imagens, os coloridos, cria formas mais ou menos que parecidas dos dois lados. Este é o equilíbrio. As obras também do Renascimento são marcadas aí, moçada, pela noção de perspectiva, de profundidade que gera a tridimensionalidade. O uso das cores, o uso das formas geométricas, os tons de cores, eles dão a noção de cheio, eles dão a noção de profundidade, eles dão a noção de tridimensional. O Sunda daí tem que colocar óculos 3D para ver as imagens. Tô começando a encher o saco dessa criatura. Rapaziada, é uma concepção tridimensional de pintura. Não que você vai ver saltando, mas que dá a noção de que aquilo ali tem forma. E a gente chama isso de tridimensionalidade. Na verdade, moçada, a busca pela forma, o estudo de anatomia também que a gente vê que os renascentistas faziam para compor suas peças, o equilíbrio de cores e formas geométricas, isso tudo faz uma mistura entre ciência e arte. O Renascimento traz esse detalhe, essa busca de misturar elementos de arte, mas dentro de uma perspectiva científica. A gente também fala, moçada, do Renascimento cultural, que aparece muito em textos e livros e obras criadas aí por pensadores humanistas do século XIV, XV e XVI. O cara que é considerado o pioneiro do Renascimento, precursor de todo esse movimento, que depois vai englobar todas as áreas aí do conhecimento, é o senhor Dante Alighieri, que no início do século XIV teria feito a Divina Comédia. A Divina Comédia não chega a ser uma obra revolucionária, moçada. Se trata de um passeio pelo céu, inferno e purgatório
ainda concepções católicas medievais. Porém, um dos grandes destaques da Divina Comédia era escrita em dialetos italianos. E aí você começa a ver a valorização da língua nacional. Assim como Dante escreveu em italiano, Shakespeare escreveu em inglês, Cervantes escreveu em espanhol, Camões escreveu em português, e os caras estão deixando o latim de lado. Nesses aspectos do Renascimento, a gente também observa o humanismo. Vamos pegar um exemplo aqui da dramaturgia humanista, do teatro humanista, William Shakespeare. Shakespeare escreve, entre outras peças, Romeu e Julieta, talvez a sua obra mais famosa. Eram duas famílias rivais da Itália, os Montecchio e os Capuleto. Romeu e Julieta faziam parte dessas famílias rivais, mas Romeu se apaixonou por Julieta quando foi de intruso em uma festa de máscaras da família de Julieta, e Julieta, sabendo que Romeu era inimigo e Romeu sabendo que Julieta era de família inimiga, mesmo assim viveram um romance. Romeu secretamente casou com Julieta, porém a família de Julieta já tinha um casamento arranjado para ela com um nobre amigo do pai dela. Romeu e Julieta ficaram desesperados. Eles elaboraram um plano. Julieta se faria de morta, tomaria um elixir para dormir. Romeu e todo mundo acharia que ela havia morrido, iam sepultá-la. Romeu ia lá, ia pegar ela, e ela ia viver, e depois eles iam viver felizes para sempre. Mas Romeu achou mesmo que Julieta tinha morrido, acabou entrando no túmulo dela e acabou se matando. Julieta, quando acordou e viu Romeu morto, matou-se também. E os dois morreram felizes para sempre. Mas, rapaziada, o fato é que Romeu e Julieta, talvez aos nossos dias, não pareça algo tão revolucionário, mas na época, sabe qual o detalhe? É um drama humano, é uma história humana. A dramaturgia, o teatro, eram marcados até então por obras religiosas, a vida dos santos, da Sagrada Família, histórias do Apocalipse, histórias do demônio, e agora histórias que valorizam os conflitos humanos. Shakespeare é um grande humanista. O Renascimento também apresenta as críticas aos costumes medievais, com destaque aí para a obra de Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Cuidado, Sancho, estamos rodeados de peles vermelhas. Ah, são galinhas. Dom Quixote é um nobre, caduco, que sai procurar um rei que não existe e convence o pobre Sancho Panza a ir junto. Dom Quixote conhece em um centro de entretenimento adulto noturno Dulcinea, que se torna sua musa inspiradora. Mas o que tendes vós? Inigualável Dulcinea, permiti-me beijar a mão da mais bela das donzelas. Ora. Para Dom Quixote, que queria conquistar um reino que não existia, vai enfrentar dragões, que na verdade são moinhos de vento. Insisto, eram gigantes. E se apaixonar por Dulcinea, que era uma garota de programa, estava tudo certo. Gigantes. Moinhos gigantes. Moinhos gigantes. Mas na verdade Cervantes fazia sua crítica, sua satirização com a cavalaria medieval. Não existem mais reinos para serem conquistados, não existem mais donzelas para serem salvas e não existem dragões por aí. Eram gigantes. Em Portugal, rapaziada, Luís Vaz de Camões exaltava o processo das navegações ao fazer Os Lusíadas. Aí ele faz uma comparação entre os portugueses e os impérios antigos, mas faz uma grande exaltação nacionalista. O nacionalismo também faz parte do Renascimento, já que ele está acontecendo junto da época da formação dos Estados Nacionais na Europa. Se teciam também críticas ao catolicismo, e aí nós destacamos Erasmo de Roterdã em sua obra O Elogio da Loucura, onde que ele critica os exageros do clero, o luxo do clero. E Erasmo, inclusive, vai influenciar o pensamento de seu amigo Martinho Lutero, que vai fazer a reforma religiosa a partir de 1517. Numa época de efervescência cultural, destacamos também o Renascimento científico, quando vários aspectos da ciência começam a ser valorizados,
dentro de uma perspectiva renascentista. É aí que, como já falamos, vem o heliocentrismo. Nicolau Copérnico, depois mais tarde Galileu Galilei, afirmam que a Terra fica girando ao redor do Sol e não está parada no centro do universo. William Harvey e Miguel de Cervé, sem se conhecerem, estão estudando a circulação do sangue dentro do corpo humano. Numa época em que a igreja ainda proibia o estudo do corpo humano, esses homens roubavam cadáveres para poder estudar o corpo. Harvey estudou a circulação geral e Cervé estudou a pequena circulação do sangue, a que vai do coração até o pulmão. E moçada, símbolo disso tudo que a gente está falando é o senhor Leonardo da Vinci, o homem do Renascimento. Porque a gente tem essa mania de classificar esse como pintor, aquele como escultor, aquele como cientista. O Renascimento, ele é um todo. E esses caras dificilmente fazem uma única coisa. Da Vinci fez um estudo de botânica, catalogou as plantas da Itália. Da Vinci fez projetos de máquinas, submarino, máquina voadora, fez um projeto de uma besta gigante, fez o projeto de águas e esgotos de Florença, onde vivia. Da Vinci fez pinturas conhecidas até hoje, como o quadro da Última Ceia, a Mona Lisa, a pintura mais visitada do mundo, que está lá no Museu do Louvre, em Paris. Da Vinci estudou a anatomia humana também e acabou por estudar o corpo humano como um todo e, por exemplo, fez um estudo sobre o desenvolvimento da criança no útero materno. Da Vinci era desses que misturava arte com a ciência e foi aí que ele compôs o Homem Vitruviano. Este homem aqui, moçada, que é baseado nos cálculos do matemático romano Vitruvius, que dizia que existe a divina proporção, um número que é o número perfeito e que as medidas do homem se enquadram na divina proporção. Rapaziada, ao fazer o Homem Vitruviano, Da Vinci não só estudou as proporções ideais do ser humano e todo o estudo de anatomia, como Da Vinci também inventou o polichinelo. Queridos do Mundo História, o Renascimento, ele planta as bases do racionalismo moderno. Ainda prevalecia o pensamento religioso, ainda quem mandava nas mentalidades era a igreja, mas o Renascimento é o início de um processo de transformação que vai evoluir no século XVII para a Revolução Científica e vai influenciar as bases do Iluminismo no século XVIII e, sob certa maneira, vem influenciando o nosso pensamento até hoje, porque, sob certos aspectos, somos ainda renascentistas. Rapaziada, espero que a aula de hoje possa ter ajudado vocês. Segue forte, segue firme, rumo ao topo do Enem, rumo às primeiras colocações nas federais. Nós somos o Mundo Edu e é um prazer enorme para a gente estar trabalhando com vocês. Um grande abraço.